Boa tarde, meus queridos. Então, vamos aí à nossa aula de hoje, né? Aquela aula 3 lá da apostila. Lembrando que quando encerrar essa apostila do primeiro, a gente vai para o primeiro de língua portuguesa, tá? Então, vamos aí para a aula 3. Lembrando que ontem eu pedi que vocês copiassem já no caderno as atividades, para a gente não perder tempo, né? Então, vamos lá. Ordenando números reais. Então, nesta aula, você aprenderá a ordenar os números reais, identificar alguns números reais na reta. Então, vamos lá. Boa aula. Vamos lá. Então, ordenando os números reais. Então, dado uma quantidade de números reais, podemos ordená-los na forma crescente ou decrescente. Lembre-se que um número real é racional ou irracional. Assim, para comparar números reais, basta você escrevê-lo na forma decimal, que aqui é com vírgula, né? Se tiver em forma de fração, você divide a fração. Se tiver na forma de raiz quadrada, com a raiz exata, beleza. Se não for, você sempre compara com uma casa decimal ou duas casas decimais, tá? Então, comece separando os números negativos. Porque negativo é sempre menor que qualquer número positivo e zero. Em seguida, verifique a parte inteira de cada um deles, né? Que fica antes da vírgula, à esquerda da vírgula. Por último, vamos comparar as casas decimais de mesma ordem após a vírgula, né? Então, a gente compara o primeiro com o primeiro número, depois o segundo com o segundo, se empatar. Se não empatar, aquele que for maior ganha. Lembrando que no negativo, quanto maior, menor. Então, é importante entender a seguinte propriedade: dados os números reais, B, se somente três situações são possíveis. A é maior que B, né? A é igual a B ou A é menor que B. É isso aí. Então, quem é maior? Aí ele deu alguns exemplos aqui. Quem é maior? 1,3 ou 1,2? Então, note que a parte inteira é a mesma, 1. Então, a gente vai ter que comparar decimal. Essa aqui, 3 é maior que 2. Então, 1,3 é maior que 1,2. Né? Aí aqui é escrever em ordem crescente os seguintes números reais. Menos 0,3, 3,1, menos 3 e 1,3. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Dos negativos, né? Nós temos aqui menos 3 em valor absoluto. É maior que 0,3. Então, ele é menor, porque negativo quanto maior, menor. Está mais longe do zero, né? Então, depois menos 0,3, aí 3,1 e 1,3 positivo é normal, né? A gente já sabe. Né? Então, está aqui, né? Colocou em ordem aqui. Agora vamos escrever 0,2, 3 quartos, menos 4 terços, menos 1, 2, 2, 2, 2, menos raiz de 2 e 12 sobre 5. Bom, em ordem crescente. Então, primeiro, 3 quartos é 0,75. Você pode considerar 0,7, a não ser que alguém empate com ele. Menos 4 terços é menos 1,3333. Lembrando, a gente vai comparar a primeira casa decimal, tá? E 12 quintos é 2,4. Então, a gente vai lá. E raiz de 2, né? É aproximadamente 1,4. Comparando uma casa decimal, tá? Então, mas é negativo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aí primeiro os negativos. Então, eu tenho negativo. Claro que quando eu colocar em ordem, aqui é só representação decimal. Eu vou colocar a forma real dele, tá? Então, vamos lá. Negativo primeiro, eu tenho esse aqui e tem a raiz de 2, certo? Então, 4 terços deu menos 1,3. Raiz de 2 deu menos 1,4. 1,4 positivamente é maior que 1,3. Porém, negativo ele vai ser menor, porque o negativo é o oposto do positivo. Então, primeiro vai vir o raiz de 2, depois o 4 terços, negativo, né? E aí depois menos 1,2, certo? Aí agora vamos para o positivo. Eu tenho 0,23 quartos, que é 0,75, mas vou considerar só 0,7, uma casa decimal, tá? E 12 quintos, 2,4. Quem já viu que esse aqui é maior, né? Então, esse vai ser o último. Então, vai vir o 0,2, depois 3 quartos, que é 0,7, depois 12 quintos, que é 2,4. E aí você tem em ordem. Mas é sempre bom, quando você colocar em ordem, colocar o sinal de maior, né? Aí vai colocando o sinal de maior. Em ordem decrescente, de menor ficou em ordem crescente.
Aí você vai colocar no sinal. Para colocar em ordem crescente, você vai botar o de menor. Colocar em ordem decrescente, eu vou botar o sinal de maior entre um e outro. Tá? Então, posicionamento na reta. Então, você vai fazer a reta numerada, né? Faz a reta. 0 no meio, aí a esquerda negativa, a direita positivo, e representando com os traços. Esses números não inteiros, é só você ver que 1,7 está entre quem? Está entre 1 e 2. Aí ele vai ficar lá, no meio, entre eles. Ó, menos raiz de 5. Raiz de 5, 2,2 aproximadamente. Então, como é negativo, né, vai ficar entre quem? Entre menos 2 e menos 3. Sempre entre os dois inteiros. O pico é 3,14. Então, vai ficar entre 3 e 4. Aí você vai botar ele lá entre os dois números. Menos 3/5 dá 0,6. Então, fica entre esse inteiro, entre a parte inteira, né, e o que vem depois dele. Só que indo na ordem negativa, né? No caso negativo, quem vem antes dele, né? Então, antes do zero vem quem? Menos 1. Então, vai ficar entre 0 e menos 1. Entendeu? Aí é assim que a gente representa. Aí agora é a atividade 3. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar lá para a folha do Word, tá? Vamos para a folha do Word para a gente poder fazer as respostas da atividade. Cadê? Aqui, correção da apostila no Word. Está aqui. Minha atividade 3. Então, classifique a afirmação como verdadeira ou falsa. Todo número racional também é real? Verdadeiro. Porque os números reais, a gente viu na aula passada que é a união dos conjuntos racionais com irracionais. É verdadeiro. Todo número irracional pode ser expresso de forma de fração? Não, por isso que ele é irracional. Então é falso. Um número real é racional ou irracional? Verdadeiro. Ou ele é racional ou ele é irracional. Um número inteiro pode ser também irracional? Não. Né? Porque se ele é inteiro, ele é racional. A gente lembra da aula passada? Quem são os números racionais? Naturais, inteiros, fracionários, decimais finitos, decimais infinitos periódicos, né? Que se repete após a vírgula. Né? Então, falso. Então, observe os números abaixo, né? E coloque o símbolo de maior ou menor. Então, assim como para fazer operações, comparar também é bom comparar eles na forma decimal, tá? Então, a letra A, os dois estão na forma decimal. Quem é maior? 3,4 ou 4,3? 4,3, né? Então, 3,4 é menor que 4,3. Então, vamos lá. Aqui também os dois já estão na forma decimal, né? Menos 5,1 ou menos 6,3? Menos 5,1 é maior que menos 6,3. Isso aí. Por quê? Negativo, quanto menor, maior. Agora, a letra C, 2,6 ou 5 sobre 2? Então, primeiro vamos representar o 5 sobre 2 em forma de fração. Então, vamos lá. 5 sobre 2 é 2,5, é metade de 5. Então, quem é? Eu tenho 2,6 ou 2,5? Quem é maior? 2,6. A gente sempre compara a primeira casa decimal. Se for iguais à primeira casa decimal, aí você vai para a segunda casa decimal. Tá? Então, lembrando que se ele não tiver segunda casa decimal, é 0. Tá? Então, vamos lá. Raiz de 7 ou 3? Primeiro, vamos lá. Raiz de 7, vamos treinar a calculadora? Faz aí na calculadora. Bota a raiz e perto 7 aí. É aproximadamente 2,5. Né? É aproximadamente 2,6 raiz de 7. Vai dar uma dízima, um número decimal infinito não periódico. Tá? Então, quem é maior? 2,6 é maior ou menor que 3? Menor, né? Então, menor. É menor. Menos raiz de 10 ou menos 5,9? Vamos representar aí a raiz de 10 na forma decimal. Vamos lá. Só que negativo. Né? Raiz de 10 aproximadamente vai dar menos 3,16 e aí vai. Então, é maior que menos 5,9, porque vou comparar só a primeira casa decimal. 3,1 ou 5,9?
negativo quanto menor, maior. Né? Então, raiz de 10 é maior, menos raiz de 10 é maior que menos 5,9. 7 quintos ou 1 terço. Nesse caso, nem precisa representar o 7 quintos, porque todo número negativo é maior que o número positivo. Né? Todo número negativo é maior que o número positivo. Todo número positivo é maior que o número negativo. Então, número 3 agora. Escreva em ordem crescente. Então, sem ordem crescente, a gente vai botar o menor deles, aí vai colocando. E colocando o sinal de menor. Crescente, menor. Decrescente, a gente coloca o sinal de maior. Começa pelo maior e vai colocando o sinal de maior. Tá? Então, decrescente. Se eu estou começando pelo menor, eu vou colocando o sinal de menor. Certo? Então, primeiramente, vamos lá. 12 quintos. 2,4. Né? É igual a 2,4. Esse decimal é exato. Raiz de 3. Aí já é aproximadamente 1,73. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai comparar só 1,7. Porque aqui, ó, vamos comparar só uma casa decimal. 2,4. Ah, mas isso tem duas, mas compara só a primeira. 1,7 e aqui 2,7. Então, vamos primeiro comparar os negativos. Porque negativo, quanto maior, menor. Então, negativo eu tenho menos 2,8 e tenho menos 2,777. Mas eu vou considerar só 2,7, só uma casa decimal. Então, menos 2,8 ele é menor que menos 2,7, porque o valor absoluto dele é maior. Porém, negativo, quanto maior, menor. Então, menos 2,8. Aí menor, aí menos 2,7, 777, né? A gente coloca o número, tá? Todo. Menor. E aí eu tenho 2 positivo e o 0. Agora o 0, né? Menor. Aí eu tenho aqui, ó, 1,7 e 2,4. Quem vem primeiro? 1,7. Porém, eu não vou colocar 1,7, eu vou colocar o número que ele deu, que é a raiz de 3. 1,7 foi a representação da raiz de 3, aproximada. Então, a raiz de 3 menor, agora o 2,4 vai ser o último, 12 sobre 5. Vou botar a fração, 12 sobre 5. Então, o que eu faço? Eu faço a representação decimal, mas eu não coloco ele na forma decimal. Eu vou colocar esses números que ele deu aqui, tá? Então, lembrando que eu só escrevi a forma decimal do número que não estava na forma decimal para poder comparar, tá bom? É sempre melhor comparar ele na forma decimal. Então, vamos lá. Posicione aproximadamente os números raiz de 2, menos 3,5, 5 sobre 3, menos raiz de 7 e 1, menos 1 quarto. Então, vamos lá. O único que está na forma decimal é o 3,5. Certo? Então, vamos escrever todos os outros, vamos dar a forma de todos os outros, a forma decimal dos outros. Então, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, com uma casa decimal. Certo? Vai dar infinito, mas só vai botar uma casa decimal. 5 terços também é uma dízima periódica. Mas a gente só, raiz de 7 é aproximadamente 2,6, que já tem lá em cima, né? Raiz de 7, estou pegando lá. Só que aqui é negativo, tá? Então, vamos lá. 5 terços e 1 quarto. Vamos lá. 5 terços, 1,66666, mas eu só vou comparar 1,6, tá certo? E 1 quarto é 0,25, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro para os negativos. Então, menos raiz de 7 vai estar no lado negativo. Então, primeiro a raiz de 2, né? Vamos colocar primeiro a raiz de 2. Raiz de 2 não deu 1,4? Então, vou comparar a parte dele. Então, ele vai estar entre o 1 e quem vem depois do 1. Quem vem depois do 1? É o 2. Então, está entre 1 e 2. Então, vou colocar ela aqui. Como é que eu represento? Eu coloco uma bolinha, tá? Boto assim, ou boto um tracinho e boto lá a raiz de 2. Tá vendo? Agora, a raiz de menos 3,5. Está entre o 3 e quem vem antes do 3, porque é negativo, tá? Então, vai estar entre menos 3 e menos 4. Bem no meio ali. Aí eu boto a bolinha, tá vendo? E coloco aqui uma setinha, né? Sempre coloco uma bolinha ou um tracinho em cima da reta para representar a posição dele.
5 terços, vamos lá, deu 1,6, não foi? Então vai estar entre 1 e 2. Só que vai estar antes ou depois da raiz de 2. Vamos lá, a raiz de 2 deu 1,4. 1,6 vem depois de 1,4. Então, eu não posso fazer a bolinha dele antes da raiz de 2. Nem em cima, tem que fazer depois. Então, tá vendo? Menos raiz de 7. Ó, raiz de 7 é 2,6. Então, como é negativo, vai estar entre o 2 negativo e quem vem antes do 2. Então, entre menos 2 e menos 3. Vamos botar lá a bolinha e o valor. E, por fim, menos 1/4. 0,25. Menos negativo, né? Então, vai estar entre o 0, que é a parte inteira, e quem vem antes do 0, porque negativo. Positivo é o que vem depois. Negativo vem antes, tá vendo? O contrário. Então, vai estar entre 0 e menos 1. Aí eu vou botar 0, certo? Então, 4. Vamos ver se tem número 5. Não tem número 5, certo? Então, essa aí foi nossa atividade de hoje. A gente fez a atividade 4. Aí amanhã, ó, segunda-feira, vocês vão copiar já a atividade 5. Eu vou colocar aqui na tela. Vocês só vão copiar as atividades, tá bom? Ó, então, semana que vem vai ser a aula 4, certo? Então, vocês vão copiar a atividade 4. Vou mostrar para vocês. Só isso aqui. Né? Ó, número 1, número 2, número 3 e só. Né? Aí a gente vai fazer, segunda-feira, essa atividade 4. Ok? Então, vamos lá. Tempinho para tirar print. Isso. Mais um tempinho para tirar print aí. Ó. Isso aí. Tirou print, agora é só copiar, tá, pessoal? Então, vocês vão copiar essa atividade para a gente fazer a correção na segunda-feira, no nosso mesmo horário, 2h30. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, até segunda. Bom final de semana. Se cuide, hein?